Bem-vindos a mais uma videoaula. A você, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Vamos falar de algo de suma importância para os nossos dias odiernos, para a nossa vida terrena, para a concretização e consumação também da nossa vitória nesta terra. Quando nós olhamos para a nossa vida, percebemos que muitas vezes nós vivemos bloqueados ou patinando. Tudo isso porque muitos momentos e acontecimentos que ocorrem na nossa vida, quer seja por nossa causa ou quer seja por uma causa externa ou do outro, vêm sobre nós sentimentos que nos adoecem, sentimentos que nos aprisionam. E como diz, muitas vezes nós ficamos patinando na vida, fazendo esforços e mais esforços e não conseguimos sair do lugar. Estamos como um carro atolado dentro de um atoleiro. E ao imaginar a cena deste carro atolado neste atoleiro, percebemos que o carro, ele ainda que se esforce para sair do atoleiro, ele não consegue sair. Ele roda, as rodas tracionam, e quanto mais ele roda, acelera, mais lama ele joga para todos os lados, sem muito sucesso, sem conseguir sair desta situação, digamos que caótica. Muitas vezes nós estamos assim. As coisas, os acontecimentos, voluntários ou involuntários, eles nos jogam em um lamaçal. E patinamos, tentamos, gastamos esforços e não conseguimos sair do lugar, não conseguimos sair deste atoleiro. Até o momento que chega alguém para nos rebocar, para nos auxiliar, para nos tirar de lá. E com a ajuda de um outro carro, de um trator, de um caminhão e etc., nós vamos conseguir sair deste atoleiro. Muitas vezes esse carro, esse atoleiro representa a nossa vida. Estamos presos e vivemos patinando na nossa vida sem sucesso. Cansamos e gastamos muita energia em coisas que não vemos resultados. Tudo isso porque estamos presos. A nossa alma está presa, os nossos sentimentos estão presos no passado e precisamos sair então deste passado, precisamos liberar aí a carga que está nos afundando cada vez mais. Lembra que o apóstolo Paulo disse: me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso mesmo. Devemos, então, neste módulo, seguir à risca o que o apóstolo Paulo declarou: me esqueço do passado. Se esquecer do passado, não é porque nós iremos ter amnésia. Não teremos nenhum tipo de amnésia em nome de Jesus, mas quando nós nos lembrarmos de acontecimentos do passado que causaram trauma, nos bloquearam, nos prenderam em algum momento, e isso está trazendo insucesso para os dias de hoje, quando nós lembrarmos de todo esse arcabouço que até então era negativo, nós vamos nos lembrar sem dor. Lembrando sem dor, nós vamos trazer lições pedagógicas para o nosso presente, para a transformação do nosso futuro. Então, como Paulo havia dito, não porque ele teve amnésia, mas ele disse: me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço. Quando nós nos esquecemos das coisas que para trás ficaram, ou seja, quando nós nos lembramos do nosso passado, aceitando ele, sem trazer as dores do passado para o presente, sem trazer os bloqueios, nós vamos conseguir avançar para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus e certamente nós acertaremos o alvo. Pois bem, nessa videoaula nós vamos falar sobre o perdão, ou seja, eu quero falar sobre o perdão e quero intitular o perdão, essa videoaula, como a indisposição para perdoar, ou seja, vencendo a indisposição para perdoar. É isso mesmo, nós vamos vencer toda e qualquer indisposição na mente, no coração,
na alma que não nos permite perdoar o ofensor, que não nos permite perdoar a pessoa que nos ofendeu. E trazemos essa dor para nós, abraçamos essa dor e caminhamos ao construir a nossa vida com esta dor no nosso peito, ferindo, machucando, causando medo e tantas outras coisas. Então, bem-vindo a esta videoaula e estaremos falando sobre como vencer a indisposição para perdoar. É interessante notar que a indisposição para perdoar é muito comum no mundo que vivemos. É muito comum sobre as pessoas. E também, quando falamos de pessoas, estamos falando de pessoas cristãs que levam Deus a sério, que servem a Jesus em espírito e em verdade e adoram ao Pai. É interessante notar que essa indisposição para perdoar é algo muito nítido, é algo que carregamos, é algo que é até natural. E é natural desconsiderar mentalmente a ferida. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes nós passamos pela nossa vida, as pessoas nos machucam, as pessoas nos ferem, o mundo nos machuca, e eu gosto da frase, né? O mundo machuca, mas Jesus cura. O mundo machuca, mas Jesus cura. E é Jesus quem vai trazer essa cura para a nossa alma e vamos vencer essa indisposição para perdoar. É interessante notar que muitas vezes feridas são abertas, são causadas em nós e nós simplesmente passamos pela vida como se nada tivesse acontecido. Pensamos até que esquecemos da afronta, da ferida aberta, da mágoa sentida, daquilo que o outro fez contra mim e doeu e feriu. Pensamos que ao esquecer, pensamos que ao dar tempo ao tempo, a cura virá. Mas o esquecimento não traz cura. Sabe como acontece o processo do esquecimento? Geralmente, nós temos aqui na nossa estrutura psíquica algo que nós chamamos de mecanismo de defesa do ego. Muitas vezes nós somos feridos, somos magoados e essa dor invade o nosso corpo, a nossa alma e pesa sobre nós. Para não vivermos dentro desse peso constante, dessa lembrança dolorosa, o meu mecanismo do ego, ele se levanta e ele traz uma proteção para me proteger desta dor. Ele levanta uma muralha, ele joga para o meu inconsciente, onde isso fica acumulado. Mas não é porque cognitivamente eu esqueci que eu perdi ou que isso deixou de estar em mim. Muitas vezes esse esquecimento, ele é porque foi para o inconsciente e o inconsciente, em algum momento, quando acontece algum gatilho semelhante, ele vai trazer essas dores e vai me bloquear e vai fazer com que eu perca também oportunidades na minha vida, na minha existência. Então, não podemos desconsiderar, fingir que não existe a dor, a causa, a ferida. Precisamos olhar para ela com atenção para ressignificar. Ressignificar é dar um outro sentido. Ressignificar é extrair as lições pedagógicas para o meu presente para transformar o meu futuro. E dessa forma eu percebi que muita gente acha que perdoou o outro, acha que já liberou o perdão. Mas a grande realidade é que perdoou apenas de forma verbal, apenas de forma dita, porque a mágoa, ela é existente, ela ainda está lá. E uma pessoa magoada, ela acaba trazendo transtorno para as outras pessoas, porque a mágoa é um sentimento muito destrutivo. Deixa eu te dizer, precisamos lançar fora toda a mágoa. Precisamos também lembrar, né, do fato e dar sinais de que nós resolvemos este fato. Porque a indisposição para perdoar, quando eu não perdoo, uma grande raiva vai entrar no meu coração. E a raiva, ela é fruto da indisposição para perdoar ou do não perdão. A raiva é um sinal, é um fruto
da mágoa, de uma pessoa magoada, também do medo e da frustração. Também pode ser um sinal de falta de disposição para perdoar. Então nós veremos aí quantos problemas trazemos para a nossa vida quando nós deixamos de perdoar. Porque muitas pessoas não conseguem perdoar o outro e não conseguem se perdoar. Não conseguem se perdoar e vivem uma vida debaixo da mesa comendo migalhas que caem dessa mesa. Não é o nosso lugar. O nosso lugar é como filhos de Deus, como servos de Deus, como homens e mulheres que foram adotados por Cristo, pelo sangue de Jesus, e temos então uma nova vida. Todos nós precisamos ter consciência sobre a indisposição para perdoar, porque isso mina traiçoeiramente a vida e temos de estar preparados para nos livrar dessa dor, dessa angústia que é gerada em nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus afirmar algo significativo, que diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminadas. Diz em Hebreus capítulo 12, verso de número 15. Olha só que interessante. Então nós temos que atentar diligentemente para nós mesmos, para a nossa alma, para os nossos sentimentos. E que ninguém seja faltoso nisso. Não podemos faltar nessa questão disciplinar de olhar para nós, de nos ver, de olhar para a nossa alma, para as nossas feridas. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas feridas não olhadas, não tratadas, elas podem nos separar da graça de Deus. Como diz Hebreus capítulo 12, verso 15, separando-se da graça de Deus. E ele ainda diz: nem haja alguma raiz de amargura. Não podemos deixar a raiz de amargura brotar, permanecer em nosso coração, em nossa alma. Porque a raiz de amargura, ela vai me perturbar, ela vai trazer transtorno, perturbações para a minha vida. E ainda assim, por meio desta raiz de amargura, por meio desta perturbação, nós podemos contaminar muitas pessoas. Então, muitas pessoas são contaminadas por outras, porque essas outras estão feridas, deixaram a raiz de amargura crescer. Essa raiz de amargura começa a perturbar, ela brota e começa a perturbar. Então, é muito sério. Vamos eliminar toda raiz de amargura do nosso coração através do perdão, através de vencermos a nossa indisposição ou indisponibilidade para perdoar. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, Efésios, capítulo 4, verso 32, é bem claro quando ele nos diz que, antes de tudo, nós precisamos ser compassivos, benignos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. E graças a Deus, porque como nós fomos perdoados, nós também vencemos a indisposição para perdoar e perdoamos a semelhança do nosso Criador. Existem alguns aspectos espirituais da indisposição para perdoar. Em Mateus capítulo de número 6, verso de número 12, como diz a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: na oração do Senhor, o Pai Nosso, Jesus orou. E como ele orou? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Mateus capítulo 6, verso de número 12. Precisamos perdoar. Por quê? Porque fomos perdoados. Precisamos perdoar. Por quê? Porque Deus nos
perdoou. E sendo perdoados, nós compartilhamos este perdão com os nossos ofensores, com aqueles que nos ofenderam. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus diz: porque se vocês perdoarem as pessoas que vos odeiam, que odeiam a vocês, que não gostam de vocês, o Pai de vocês, qual é o nosso Pai? Que Mateus está se referindo? O nosso Pai que está no céu também perdoará vocês. Ou seja, quando nós perdoamos os nossos ofensores, o nosso Pai que está no céu, o Deus Criador de todas as coisas, também irá nos perdoar. Olha que maravilha, é essa graça, esse perdão. Mas continua dizendo, mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa de vocês. As palavras de Jesus anunciam claramente o declínio espiritual decorrente da falta de perdão. É interessante que a falta de vontade de perdoar dificulta o tempo de Deus na nossa vida, ou seja, dificulta a manifestação do Kairos, do tempo pleno de Deus sobre a nossa vida. E aí, você quer trazer o Kairos para a sua vida? Você quer viver o tempo de Deus na sua vida? Para isso, não dificulte esse tempo, não atrase esse tempo dentro do nosso cronos, dentro do nosso tempo terreno. Não, faça ou facilite a chegada, a permanência deste novo tempo, deste Kairos de Deus sobre a sua vida, perdoando, vencendo a vontade de não perdoar, vencendo a indisponibilidade de perdoar. É interessante também que a falta de perdão mantém o pecado do passado e do presente e não, se não for tratado, afetará os relacionamentos futuros. Olha só o que quer dizer. A falta de perdão, ela vai manter o pecado do passado e do presente, com todas as suas dores, com todos os seus bloqueios, com todos os seus traumas no meu coração e na minha alma, e vai prejudicar todos os meus caminhos ou toda a minha vida nessa terra. João capítulo 20, verso 23 diz assim, e é uma afirmação do apóstolo João: se vocês perdoarem os pecados de alguém, estes pecados serão perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados, segundo a nova tradução na linguagem de hoje. Então precisamos perdoar para sermos perdoados. Ser perdoado é liberar o outro. Existe uma tradução da palavra perdão que eu gosto muito. O que é o perdão? Ora, é a liberação para que você deixe o outro ir, para que ele prospere no caminho dele e você prospere no seu caminho. Então o perdão é liberar o outro, deixar o outro ir, para prosperar no caminho que ele escolheu, de posse do livre-arbítrio, e deixar com que eu também vá para construir a minha história livre de toda mágoa, de todo ressentimento. É importante que nós, na qualidade de cristãos, nos libertemos da indisposição para perdoar, porque essa inflexibilidade, ela literalmente vai ferir mais a nós do que a eles. E aqueles que lhe infringiram o sofrimento, eles não sofrerão tanto, porque sou eu quem trago eles comigo, convivo comigo. Então, libere perdão. Vença a indisponibilidade para perdoar. Olha só, nós não temos necessidade, obrigação, nem capacidade de julgar os outros. Pelo contrário, temos de livrá-los de nosso julgamento e entregar a questão para Deus. Então, a nossa função aqui na Terra não é julgar o outro, não é julgar as ações do outro com o viés, com o intento de condená-los. Não. A nossa missão aqui é deixá-los ir, é entregar para Deus todas essas questões. Lembra? O próprio Deus havia dito que a vingança também pertence a Ele. Não somos nós que orquestramos, que elaboramos as vinganças. É Deus quem nos vinga e é com Ele. Ele sabe de todas as coisas. Então entregue para Deus.
Não busque se vingar, pautado naquilo que fizeram ou deixaram de fazer para você, pautado na dor do passado, que pode trazer prejuízos para o meu presente e inviabilizar o meu futuro. A indisposição para perdoar também afasta o cristão do corpo de Cristo, causa divisão, resulta também em ciúmes, invejas e conflitos em nossa vida. Nós atraímos quando nós não perdoamos alguém, não perdoamos os nossos ofensores, literalmente nós vamos atrair para nós divisão, ciúmes, inveja, conflitos em todas as áreas da nossa vida. Satanás, o nosso arqui-inimigo, quer provocar divisão no corpo de Cristo e consegue por meio disso, pela falta de perdão. Porque as pessoas sem apoio psíquico, emocional e espiritual acabam ficando muito vulneráveis diante de tantos sentimentos que afloram em nós quando estamos passando por um processo em que fomos feridos. Por isso, é essencial para a nossa vida buscar o perdão. Busque o perdão. Ainda há tempo. Vamos nos desvincular daquilo que nos prende através do perdão, porque venceremos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus a indisponibilidade para perdoar. Existem alguns estágios e também a origem da mágoa. A mágoa é a falta de perdão. Então a mágoa ela ocorre geralmente pela falta de perdão, porque ela tem uma ligação forte com a amargura. E essa amargura é consequência literalmente da falta de perdão. Uma pessoa que não perdoa, literalmente, ela vive uma vida amargurada. Ela vive uma vida ruim, amarga. E como disse um certo pregador, que quando eu não perdoo, a mágoa vem, e eu acabo tomando veneno, esperando que o outro morra. Mas sou eu quem estou tomando este veneno e atraindo para mim consequências gravíssimas que vão bloquear a minha jornada terrena, que não vão deixar com que eu me torne a minha melhor versão. A amargura, literalmente, ela é parte da raiz da falta de perdão. Mas pode ser considerada a parte desta raiz que se entranha no solo de forma mais profunda e resistente. A amargura pode ser definida como uma forte animosidade marcada por ressentimentos e angústias e desdém. Então, uma pessoa amargurada, literalmente, ela vai ter uma forte tendência, uma forte pulsão, como dizia Freud, para desdenhar dos outros, para ficar ressentida com os outros. Ela vai ter uma forte tendência de não reconhecer as qualidades, de não reconhecer o benefício que o outro acabou fazendo. Então precisamos vencer essa questão de não perdoar, para não deixar essa raiz de amargura crescer no nosso coração e nos tornar amargos em relação à vida, amargos em relação à família, amargos em relação à nossa própria trajetória. Os frutos ordinários da amargura são raiva, ira, difamação, malignidade e ódio. Olha só que interessante. Então, se você convive com alguém que literalmente ela tem explosões de ira, essas explosões de ira, geralmente, elas vêm sinalizando uma amargura muito intensa no coração dessa pessoa pela falta do perdão, porque ela não venceu a indisposição para perdoar. Então ela sente muita raiva e ela precisa jogar essa raiva fora. E geralmente ela joga essa raiva em pessoas que não têm nada a ver com a história, com o ocorrido e com a dor dela. Então, uma pessoa amargurada, ela literalmente e constantemente, ela vai ter explosões de ira. E essas explosões de ira é quando o nosso inconsciente
através de um gatilho no presente, é acionado e aí ele pega toda a dor relacionada a este gatilho, joga para o nosso córtex, domina o nosso córtex e a pessoa literalmente fica cega de raiva. Já viu alguém que ficou cego por causa da raiva? De uma pessoa que passou um transtorno que talvez nem era tão grande e naquele momento ela perde o controle das suas emoções. Ela fica literalmente cega de raiva. Justamente a falta de perdão, aquele que não vence a indisponibilidade para perdoar, e vou reforçar, indisponibilidade para perdoar todos nós temos, mas precisamos vencer e não sermos vencidos por essa indisponibilidade. Precisamos vencer isso e perdoar, para não nos tornarmos uma pessoa raivosa, uma pessoa cheia de ira. E uma pessoa raivosa, uma pessoa irada, iracunda, é uma pessoa que literalmente ela vai ter o hábito, o modus vivendi de trazer para si e para o outro a questão da difamação. Pessoas que não perdoam, pessoas que por causa de não perdoar, trazem essa raiz de amargura. Essa raiz de amargura brota dentro delas, literalmente se tornam raivosas, iradas e praticam a difamação. Elas difamam todas as outras pessoas ao seu redor. Pessoas que têm o hábito de difamar, de murmurar, são pessoas que não perdoaram. Pessoas que não conseguiram vencer a indisponibilidade para perdoar. Mas nós somos diferentes. Por causa do amor de Cristo, da graça de Cristo, nós iremos perdoar. Somos perdoados, por isso perdoamos e venceremos a indisponibilidade para perdoar e viveremos uma vida plena sobre essa terra. Porque não foi isso que Jesus disse? Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Uma pessoa também que não perdoa, ela se torna um pouco que maligna, porque ela também é motivada pelo ódio. E principalmente quando ela vê a pessoa que ela não perdoou prosperando em algum segmento da sua existência. Aí o ódio toma conta do seu coração. E o ódio não pode tomar conta do nosso coração, porque o nosso coração pertence a Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto, Deus vivo e poderoso. Sim, olha só, a amargura de um indivíduo se origina da ausência de perdão. Então a amargura, ela tem uma origem. E qual é a origem da amargura? A ausência de perdão em relação às pessoas de sua vida que o feriram, né? Então essa pessoa, ela vai ter essa ausência de perdão e não vai perdoar as pessoas que por serem seres humanos acabam ferindo, assim como nós já ferimos muitas pessoas. Essas feridas podem brotar de muitas relações distintas. Por exemplo, a relação entre pai e filho, entre mãe e filho ou filha. Então, a relação entre pais e filhos podem trazer transtornos onde o pai pode ferir os filhos, magoando, decepcionando, e a mãe também, e os filhos também acabam ferindo esses pais, né? Agora, se eu não perdoar, isso tudo vai virando uma bola de neve dentro de mim. Uma outra questão é que muitas vezes o marido, por alguma questão, não consegue perdoar a sua esposa, ou a esposa que não consegue perdoar o seu marido. E tudo isso vai gerando mágoas e mágoas e mágoas e outros sentimentos tóxicos e danosos que começam a transformar o nosso coração, e o nosso coração então deixa de ser um coração puro, igual ao de Cristo. As mágoas mais profundas são provocadas por aquele de quem somos mais íntimos. Então deixa eu te dizer, eu gosto de uma definição do apóstolo Paulo sobre o amor. O amor é sofredor. Quem ama, sofre. A personificação do amor, que foi o nosso Cristo, ele sofreu, e sofreu até a morte de cruz. Por que ele sofreu? Porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos ama, porque Deus é amor. É claro, então, se eu amo,
a pessoa do meu lado, essa pessoa em algum momento vai me ferir. Essa pessoa em algum momento vai ter uma ação que eu não vou gostar tanto. E é neste momento que eu preciso perdoar. É neste momento que eu preciso olhar para o meu coração e dizer para ele: não ficará nenhuma raiz de amargura no meu coração pela falta do perdão. A amargura começa a infeccionar todo o nosso sistema cognitivo, emocional, psíquico e até espiritual. A mágoa transparece na conversa do indivíduo. Então, a pessoa magoada, até mesmo na conversa dela, entre os amigos que ela tem, ela vai transparecer, deixar essa raiva aparecer. A mágoa também, a raiva que é provocada pela falta de perdão, é vista em suas ações e revelada nas atitudes que essa pessoa tem. Então nós percebemos uma pessoa magoada pela sua fala, pelas suas ações, pelas suas atitudes, e tudo isso vai provocar o enfraquecimento da saúde física. Você sabia que hoje é comprovado cientificamente que muitas pessoas que trazem mágoas no seu coração porque não conseguiram perdoar, elas são mais vulneráveis a muitas doenças, doenças ruins, doenças que geralmente levam ao óbito dessa pessoa. Então, devemos tomar cuidado. A amargura não apenas contamina o corpo do indivíduo, mas também fere os outros. Essa pessoa é ferida, está ferida, então ela vai ferir. A amargura só magoa as pessoas. Ela jamais colabora positivamente nos relacionamentos. A pessoa amargurada exclui o ofensor da sua vida e se torna crítica. Ela exclui fisicamente, mas ela se linka com ele na sua alma, no seu espírito, porque ela nunca se esquece deste ofensor, deste opressor. Ela acaba carregando este ofensor para todos os lados. A amargura, então, ela nasce da falta de perdão. Por isso, precisamos perdoar. Perdoar. Olha só que interessante. Existem pelo menos 3 aspectos sobre o nascimento, da amargura a partir da falta do perdão ou da indisponibilidade para perdoar. No primeiro aspecto, eu quero trazer o aspecto espiritual. A pessoa amarga perde a capacidade de amar a Deus. Uma pessoa amarga, ela perde a capacidade de amar plenamente a Deus com o seu coração. Ela ama com a sua cognição, mas com o seu coração ela meio que perde essa capacidade, porque ela vê Deus como um senhor com cajado na mão, pronto para punir. Ela vê Deus e passa a enxergar Deus de forma distorcida. É por isso que Deus nos manda perdoar uns aos outros. Quando as pessoas preferem não perdoar, estão pondo sua vontade acima da vontade de Deus. Isso prejudica no meu amor para com Deus. Porque nós temos que amar Deus acima de tudo e acima da nossa vontade. Perdoar, então, não é sobre a nossa vontade, é sobre o mandar de Deus, é sobre ser obediente a Deus, é perdoar para não deixar esse aspecto negativo da falta de perdão prejudicar a minha vida espiritual. Então, o nascimento da amargura causada pela falta de perdão tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é que ela vai contaminar a minha vida espiritual. Eu vou ter dificuldades de forma espiritual. Então, viva espiritualmente plenamente em Deus e não perca essa oportunidade. Perdoe. No aspecto emocional, que é o segundo aspecto, o indivíduo se concentra tanto em quem lhe infligiu a dor, que inconscientemente passa a ser exatamente como essa pessoa de quem guarda rancor. Ela vive no passado. É interessante uma frase de Jung, e Jung ele foi filho de pastor, então ele conviveu muito tempo com o cristianismo e com a palavra de Deus, e Jung diz, quando eu olho para o abismo olha para mim, e aí esse abismo começa a fazer parte de mim. Quando eu não perdoo, eu acabo me tornando igual essa pessoa
que eu não perdoei. Dentro de nós existem os nossos neurônios espelho, e eles acabam reproduzindo o comportamento dessa pessoa que eu guardo dentro de mim com muita força. Força do ódio, porque o ódio tem uma força psíquica muito intensa, e eu acabo me tornando igual essa pessoa. É interessante que muitas vezes, e eu já vivi isso dentro do gabinete, dentro da igreja, muitas pessoas, e muitas vezes, a criança nasce em um lar disfuncional. Dentro desse lar disfuncional, essa criança presencia o pai chegando bêbado todas as noites, agredindo a mãe, brigando com a mãe. E essa criança cresce dentro dessa disfuncionalidade plena deste lar. Quando essa criança atinge 15, 16 anos de idade, se tornando um adolescente ou pré-adolescente, essa criança ela começa a ter raiva do pai, ódio do pai, porque ela vive tudo isso, eu sei que não é fácil. Ela não consegue perdoar e a família não tem estrutura para sair dessa neurose de destino, como Freud havia dito. É interessante, então, que essa criança com 15, 16 anos de idade, ela começa a encarar o pai. Quando o pai chega à noite, alcoolizado, embriagado, e vai agredir fisicamente ou emocionalmente, né, a mãe, que não se pode fazer, mas o lar é disfuncional, essa criança se levanta e diz, olha, não toque na minha mãe, não toque na minha mãe, porque se o senhor tocar na minha mãe, nós vamos nos confrontar. E essa criança, então, confronta o pai. Muitas vezes o pai recua, e aí há uma paz, como uma paz apocalíptica, né, de 3 anos e meio, que não é uma paz verdadeira. Lá na frente, esse menino que cresceu nesse lar disfuncional, ele vai casar. E ele vai casar e no primeiro momento ele vai odiar a bebida, ele vai condenar todo mundo que bebe, porque ele tem uma mágoa muito grande no seu coração, pautado na falta de perdão. Com 6 meses de casamento, geralmente com 6 meses de casamento, este indivíduo que não é cristão, ele começa a beber socialmente. E através do beber socialmente, ele vai se lançando e mergulhando no mundo dos vícios. Passou mais um tempo, esse menino começa a reproduzir o mesmo comportamento do pai com a sua esposa. Ele se torna o pai, ele invoca para ele as mesmas atitudes, e agora ele começa a chegar embriagado dentro de casa, ele começa a agredir verbalmente e até fisicamente a sua esposa, e o lar e o casamento é destruído por essa força maligna que tem a origem na falta de perdão. Então precisamos perdoar. O terceiro aspecto, né, da amargura e da falta de perdão, da indisponibilidade para perdoar, é também no aspecto físico. Alguns, talvez, não conseguem perceber que a amargura e a falta de perdão também desencadeiam doenças na nossa estrutura física. Em clínica, chamamos isso de doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. E algumas dessas doenças psicossomáticas são úlceras, pressão alta, atividade excessiva das glândulas hipofise, tiroide, muitos problemas com a tiroide, né, causada aí por raivas, amarguras. Então, a nossa estrutura física também acaba sofrendo por todas essas questões da falta de perdão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é errado sentir mágoas de alguém, não é errado sentir mágoas, porque geralmente nós nos magoamos com as pessoas e sentimos essa mágoa. Mas a forma de lidar com isso, com essa mágoa, é que faz toda a diferença para o nosso desbloqueio, para a nossa vida plena e para o nosso bem-estar. Porque essa mágoa afeta a mim, em primeiro lugar, e depois os indivíduos ao meu redor. Para identificar essa dor, é importante rever algumas características básicas do indivíduo amargo. Eu falei aqui algumas características de uma pessoa amarga, e essa amargura, ela veio pela falta de perdão. Vamos rever? Olha só, em primeiro lugar, uma pessoa amarga se importa muito pouco com os outros. Uma pessoa amarga não se importa tanto com os outros. Não se importa.
Uma pessoa amarga, em segundo lugar, é muito melindrosa. Você já viveu com uma pessoa melindrosa? Já conheceu um amigo, um parente, alguém cheio de melindres? Uma pessoa melindrosa. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que faz perto dessa pessoa, porque senão em algum momento ela vai explodir-se em ira. É muito possessivo e tem poucos amigos. Uma pessoa amarga é muito possessiva. Sabe aquela pessoa que tem a síndrome da posse? Então, se ela é seu amigo ou sua amiga, ela vai querer que você seja amigo ou amiga só dela, de mais ninguém. Ela é possessiva. Tem poucos amigos porque as pessoas não conseguem viver muito tempo com uma pessoa que não venceu a indisponibilidade para perdoar, não perdoou pessoas na sua vida, situações em sua vida e acaba nessa situação cheia de amargura. Uma pessoa amargurada também, ela se torna ingrata. Ela não se sente grata pela vida que ela tem, pela família que ela tem, pelo salário, pelo emprego. É uma pessoa que vive a sua vida pautada na ingratidão. E ela faz críticas ácidas. Críticas ácidas. Eu tenho muita dificuldade com críticas. Mas como é a crítica que eu tenho dificuldade? Dificilmente eu vou aceitar uma crítica de quem não construiu nada. As críticas que eu aceito são críticas de pessoas que já construíram algo, que já estão deixando um legado e pessoas que têm condições de fazer a crítica e também mostrar aonde podemos melhorar. Agora, a crítica ácida é uma crítica que não traz uma questão para melhorar. Ela sempre tem uma conotação negativa para destruir a autoimagem de alguém, para destruir a moral de alguém, para tocar e ferir no caráter de alguém. Então essa é a crítica ácida. E pessoas amarguradas, e essa amargura quando vem pela incapacidade de perdoar, essa pessoa então faz essas críticas muito ácidas. E existem alguns indicadores, né? Então essa pessoa também guarda rancor e acha difícil perdoar. Essa pessoa demonstra uma teimosia muito grande e uma atitude rabugenta. Essa pessoa também tem dificuldade de ajudar os outros, né? E a destruição causada pela falta de perdão, pela amargura que vem com a falta de perdão, é uma semente venenosa que enraiza muitos caminhos pecaminosos, ou seja, a indisponibilidade para perdoar gera a amargura, e essa amargura traz sementes venenosas que vai me enraizar em muitos caminhos pecaminosos e tortuosos. Por isso, a palavra de Deus, como nós vimos, diz que não podemos deixar nenhuma raiz de amargura crescer no nosso coração. Agora, como eu faço para não deixar essa raiz de amargura crescer em meu coração? Perdoando. Então, vamos perdoar, porque nós já fomos perdoados pelo nome e pelo sangue de Jesus. Perdoe. Continue perdoando em nome de Jesus. Ok, estamos falando nessa videoaula sobre como vencer a indisponibilidade para perdoar. Como vencer a indisponibilidade para perdoar. E vimos, quando eu não perdoo, o tanto de problemas e transtornos na minha vida emocional, física, familiar, sentimental vai trazer. E a falta de perdão vai me fazer ficar patinando na vida sem conseguir avançar. Então ouça a orientação do nosso Cristo e esteja disposta a perdoar em nome de Jesus. Amém? Essa foi a introdução da nossa videoaula, do nosso módulo. Te espero na próxima aula, onde estaremos ainda trazendo mais algumas características espirituais, psíquicas, emocionais, sobre aquele que tem ou que não venceu a indisponibilidade para perdoar. Fiquem com Deus em nome de Jesus.